Então, semana passada nós falamos sobre a primeira função da célula. A primeira função da célula foi evangelismo e integração. E o projeto Natanael 3 faz parte de uma das estratégias de evangelismo. Então, o líder de célula, fica bem esperto, porque quanto mais Natanaéis a sua célula tiver, são futuros discípulos que vai ter. Se os membros da tua célula estiverem orando por 30 dias, por esses 3 nomes, vamos pensar aqui, digamos que uma célula típica tenha 10 pessoas. Essas 10 pessoas estarão orando por 3 nomes. Não é preciso nem ser bom de matemática para fazer a conta. 10 vezes 3, 30. Se de 30 pessoas, irmãos, que nós estivermos orando e jejuando, nós tivermos uma colheita de 30%, dá quanto? 9 pessoas. 30 pessoas vezes 30% dá 9 pessoas. Já pensou você ter 9 pessoas convertidas na sua célula em um mês? Isso é possível ou não? E eu quero enfatizar aqui, hoje eu estava lendo, eu recebo mensagens do blog do Joel Comiskey. Joel Comiskey, ele é um dos especialistas em células no mundo, um dos maiores especialistas. Não é do MDA, mas não importa, né? Existem muitos modelos de igreja em células que não são do MDA e que estão fazendo a diferença pelo mundo. E o Joel Comiskey, ele tem um blog. E o blog desse mês passado foi Evangelismo na Célula. Olha, irmãos, e ele disse que a ferramenta mais eficaz de evangelismo, sabe qual é? Entregar panfletos nas portas. Não. Ele disse que a ferramenta mais eficaz é você pegar uma caixa de tomate, colocar na porta da sua célula, subir em cima da caixa de tomate, pegar um megafone e ficar convidando todo mundo para a célula. Venha para a célula. Não. Sabe qual ele disse? Aliás, não foi ele, mas alguém que escreveu no blog dele, o filho do Neighbor, do Ralph Neighbor. Ralph Neighbor também é uma das maiores autoridades em células do mundo. E o filho dele disse o seguinte: a ferramenta mais eficaz para evangelismo é oração. Oração pelos não crentes. Já pensou, irmãos? Isso daqui é uma grande ferramenta. Se realmente nós levarmos a sério orar pelas pessoas antes de falar de Jesus para elas, nós estaremos preparando o território, o terreno, arando, adubando, fofando a terra para que a semente, quando for plantada, ela produza frutos. Então, se nós usarmos a estratégia da oração, nós vamos obter frutos. Se você e eu tivermos o coração de Raquel era uma mulher estéril, e ela viu a sua irmã Lia tendo filhos, e ela então chegou para o seu marido, sacudiu ele e disse: dá-me filhos, senão eu morro. Raquel entrou em crise. Era o clamor de uma mulher estéril que queria dar frutos. Toda mulher sonha em ser mãe. Mulheres, que eu digo emocionalmente normais, elas sonham com a maternidade. Por quê? Porque é da natureza feminina. Sim ou não, mulheres? E as que têm filhos, podem comprovar que é uma coisa maravilhosa ter filhos? Sim ou não? Você carregar deve ser uma experiência ímpar, não é? A gente que é homem não sabe o que é isso, mas você carregar uma outra criatura dentro de você, você sentir aquela coisa mexendo dentro de você, chutes, deve ser, irmãos, uma sensação muito extraordinária. Sim ou não, irmãs? E quando nasce, que você vê aquela criança em seus braços e dizer: saiu de dentro de mim, é um prazer muito grande, é uma alegria. Então, meus queridos, espiritualmente falando, o evangelismo é isso. Abra lá comigo
em Gálatas 4:19. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Quer dizer, carta de Gálatas aos Paulos. Carta de Paulo aos Gálatas 4:19. Olha o que Paulo diz aos Gálatas: meus filhos. Então Paulo está se colocando como pai. Se ele chama os Gálatas de filhos, é porque ele era pai. Meus filhos, por quem de novo, diga de novo. A pastora Cristiane, ela falou aqui, domingo retrasado, sobre esse versículo. Agora a ênfase que eu quero dar, não é que Paulo de novo estava orando pelos Gálatas, gerando os Gálatas de novo espiritualmente. Não, a minha ênfase não é essa. A minha ênfase é a seguinte: se ele disse de novo significa o quê? Que já teve uma vez ou não? Se eu digo, Hernandes, faça isso para mim de novo, significa o quê? Hernandes, você já fez uma vez, isso já foi feito, então, novamente. A ênfase está aqui, queridos. Paulo diz: eu gerei vocês em oração. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, Paulo, ele era um homem que sabia o poder de gerar filhos através da oração. Então nós, irmãos, temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. O evangelismo tem que começar com oração. Ore pelas pessoas que você quer ganhar. Você quer ganhar seu patrão, sua patroa? Você quer ganhar seu marido, sua esposa, seus filhos? Você quer ganhar seu vizinho? Você quer ganhar um amigo, uma amiga de infância, de colégio, de faculdade? Você precisa começar com a oração. Então por isso que o Projeto Natanael 3, eu estou aproveitando na palavra já para enfatizar, não é, o Projeto Natanael 3, porque isso fala de amor. Se eu chegar para alguém e perguntar: você está orando por alguém para que essa pessoa aceite Jesus como Senhor e Salvador? E se alguém chegar para mim e disser assim: não, eu não oro por ninguém, eu não tenho nenhum nome em mente, eu quero te dizer, você precisa entrar em crise e pedir ao Senhor, como Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Deus, o objetivo de eu estar nesta terra não é viver só para mim. O objetivo de eu estar nesta terra é gerar filhos espirituais. Amém? Mas, queridos, eu estava lendo outra coisa, além da oração. Eu estava lendo de estratégias para nós ganharmos as pessoas. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o grande obstáculo para as pessoas não quererem Cristo somos nós. Somos nós os cristãos. E é verdade. Especialmente falando da nossa nação, falando do contexto Nordeste, né, interior do Nordeste. Muitas pessoas têm resistência ao Evangelho, não é por causa do Evangelho, é por causa dos crentes que pregaram o Evangelho de forma errada. Muitas vezes, irmãos, nós não somos humildes para pregar o Evangelho. Nós chegamos lá dizendo às pessoas: é você que precisa de mim, eu estou aqui com a solução para a sua vida, eu tenho a resposta para o que você quer. Nós não chegamos de forma humilde. Nós não chegamos para as pessoas, talvez até dizendo para elas: olha, você é importante, você é precioso, você é preciosa. Tem alguma coisa em você que talvez me ajude. Jesus era um homem que pedia ajuda às pessoas. Jesus, ele não tinha problema de comer na casa das pessoas. Jesus não tinha problema de dizer, né, a alguém que fosse providenciar um jumentinho para ele. Jesus não teve problema
de ir para a casa de Maria, de Marta, de Lázaro, de pedir hospedagem. Jesus não teve problema de depender das mulheres. A Bíblia diz que as mulheres contribuíam com o ministério de Jesus. Jesus era um homem humilde. Ele não chegava por cima, de salto alto. Vocês precisam de mim. Não, ele servia. Então o segredo de ganhar o coração das pessoas é o quê? Servir as pessoas. É você chegar lá e dizer: olha, eu quero te convidar para você ir na minha casa, porque eu quero preparar uma refeição para você. Ou talvez dizer para a pessoa: o que é que você está precisando? Você está precisando que alguém fique com os teus filhos hoje à noite, para que você possa passear com seu marido? Eu fico com seus filhos. Será que nós começamos evangelismo assim, irmãos? Muitas vezes nós já começamos dizendo: olhe, eu tenho a solução para a sua vida, e se você não aceitar, você vai para o inferno. A pessoa dizer: poxa, já chega aqui, né, de salto alto, me mandando para o inferno. Nós precisamos, irmãos, descer no nível que as pessoas estão, servindo as pessoas, lavando os pés das pessoas. É assim que nós conquistamos. E depois nós vimos sobre a integração, que mais importante do que ganhar é você integrar bem. Agora vamos para essa segunda função: pastoreio e discipulado. Como podemos cuidar bem de cada pessoa? A segunda função de uma célula. Por que nós somos igreja em células? Porque nós queremos não apenas ganhar as pessoas. Nós não queremos apenas ganhar as pessoas. Alguém disse que hoje, até no momento da oferta, se você fizer apelo, as pessoas se convertem. Acho que é o pastor Ebe que vai falar isso no vídeo lá, Fator Barnabé. Se você bater uma latinha hoje e disser: Jesus, tem gente: eu quero ele. Ou seja, não é difícil ganhar. A questão é integrar e agora ir mais um pouquinho adiante. Pastorear. E mais adiante, discipular. Você vai ver que há uma diferença entre pastoreio e discipulado. Nós não podemos, irmãos, só apenas ganhar. Nós temos que nos preocupar com a qualidade do cuidado. O que é que nós percebemos, conversando com alguns líderes, com alguns supervisores? Que nós podemos perder as pessoas se a gente não cuidar bem. Às vezes alguém se afasta e precisa de alguém com o coração do bom pastor, que deixa as 99 bem protegidas no aprisco, mas vai em busca da 100ª ovelha. A 100ª ovelha, muitas vezes é a ovelha que deu tristeza, que deu mordida, que deu trabalho, mas ela precisa de alguém com o coração do bom pastor. A principal função do pastor não é cuidar das ovelhas. Aqui pastor está sendo falado de nós, tá? Como líderes principais de uma igreja. Então eu recebo o título, né, de pastor. Qual é a minha função? Preparar os santos para que eles aprendam a cuidar pessoalmente das ovelhas. Por quê? Porque eu, como ser humano, eu só posso cuidar de poucos. Eu não tenho como dedicar tempo de qualidade, com um cuidado profundo, com 500 pessoas. Ninguém consegue. Não consegue com 15. Cuidar bem, nem com 15, quanto mais com 500. Então qual é a minha função como pastor dessa igreja? É ensinar você a cuidar bem das ovelhas. É eu equipar você para que você cuide bem das ovelhas. Como discipulador, você está ajudando o seu líder a cuidar bem. Agora quero falar diretamente para os líderes de células. Quantos líderes temos aqui? Levante sua mão. Eu quero te dizer, olha, a responsabilidade das ovelhas da célula é sua, não é dos discipuladores. Os discipuladores te ajudam, porque às vezes o líder, né, diz assim: não, o discipulador está cuidando, então
eu não sei, eu acho que tá cuidando. Não. O líder de célula é o pastor da célula. Os discipuladores são apenas auxiliares, mas a responsabilidade líder está sobre você. Sobre você. Recai sobre você. Assim como a responsabilidade geral recai sobre nós. Nossos líderes, irmãos, nossos líderes de célula, você que levantou a mão, nós te consideramos como um herói. Nós te consideramos como uma heroína. Por quê? Porque você nos ajuda no pastoreio das ovelhas no dia a dia. Você é que está ajudando a que as pessoas sejam bem cuidadas. Por isso que a célula é esse ambiente, né, de cuidado, de proteção, de amor, que a gente não pode fazer no culto de celebração. Há algum tempo atrás eu e Cristiano entrávamos em crise quando a gente ia para a porta da igreja e a gente começava a cumprimentar as pessoas, a gente não conhecia todas as pessoas. Por quê? Nós sempre fomos acostumados a pastorear até 100, 110, 120. Então a gente conhecia todo mundo. A igreja começou a crescer e eu lembro que a gente começou a entrar em crise. Não conhecemos mais. Mas aí o pastor Ivanildo nos corrigiu. Disse, sim, vocês podem não conhecer por nome, porque talvez não tenha mais condições de conhecer todos um por um. Mas tem que ter alguém que representa vocês e que conhece o nome, data de aniversário, sabe quando a pessoa está precisando de visita, sabe quando a pessoa está precisando de ajuda, sabe quando a pessoa está entrando em crise, quando a pessoa está feliz, quando ela tem conquistas. Alguém precisa estar cuidando dessas pessoas. Então, numa igreja em células, o que é que acontece? Eu e Cristiane não conhecemos mais todo mundo, nome por nome. Não conhecemos. Mas alguém precisa conhecer muito bem. E quem é essa pessoa? O líder de célula. O líder de célula precisa saber quando alguém falta, quando alguém adoece, talvez pedir ajuda ao supervisor, até a nós também. Nós visitamos as pessoas doentes, nós visitamos as pessoas que precisam de oração, quando somos solicitados. Mas líder de célula, eu quero te dizer, você precisa ter esse coração, o coração de cuidado, detalhista. Alguém faltou na sua célula uma semana, liga para a pessoa. Ligue para a pessoa, não espere 2 semanas. Em 2 semanas muita coisa pode acontecer. Em 2 semanas alguém pode esfriar, alguém pode se afastar. Faltou 2 semanas, já está realmente uma situação de sinal amarelo. Não veio ao culto de celebração, alguma coisa está acontecendo. Você precisa agir com rapidez. Nós não podemos ser lerdos, morosos, não é, em cuidar das pessoas. Então, eu queria que você que é líder de célula, você pudesse ficar em pé agora. Fique em pé, por favor. Todos os nossos líderes. E eu queria que você que está sentado, você pudesse aplaudir esses homens e essas mulheres. Nós louvamos a Deus por sua vida. Fique em pé ainda. Eu queria que alguém abraçasse um desses líderes. E assim, claro, de coração sincero, você pudesse dizer obrigado. Obrigado por você cuidar bem das ovelhas de Jesus. Obrigado por você nos representar como pastores. Nós não podemos estar lá, nas 80 e tantas células, mas você tem feito isso. E eu louvo a Deus por sua vida. Podem sentar. São realmente homens e mulheres valentes. Queridos, tem pessoas aqui que trabalham 2 expedientes.
Tem mulheres que são donas de casa, têm filhos, têm marido e lideram uma célula. Tem líderes aqui que são líderes e são anfitriões ao mesmo tempo. Que desafio! Nós fomos líderes e anfitriões por muito tempo. E eu sei que é desafio. Porque quando todo mundo vai embora, você ainda tem a casa para limpar. Eu lembro que nós fomos numa casa uma vez e tinha uns santinhos na célula. Teve um jantar e os santos, as santas crianças, né, pegaram pedaços de legumes e enfiaram, irmãos, nas brechas do banheiro, do vaso sanitário. Eles enfiaram, né? Quase que destroem o banheiro da anfitriã. A gente foi lá depois olhar e eu estava pensando, né? O preço muitas vezes que nós temos que pagar para sermos anfitriões, não é? Teve uma vez que a dona da casa disse: pastor, as crianças, teve uma criança que fez cocô aqui na porta da minha casa. Já pensou? Então, como anfitrião, você tem que estar preparado para tudo. Agora, minha esposa está me corrigindo aqui, né? Tem coisas boas também. Tem muitas alegrias, né? Quantas vezes na nossa casa nós recebemos pessoas que chegaram destruídas e ali foram salvas, ali foram libertas, ali foram acolhidas. Então, o preço do sofá, do vaso sanitário, né, que ficou sujo, né, tudo isso perde o sentido. Por quê? Porque vidas valem mais do que coisas. Amém? O vaso sanitário você limpa, né? Caca você tira, limpa, joga fora, né? O sofá você limpa também, o chão você varre e está tudo novo. Agora vidas, irmãos, são preciosas para Deus. Então, quantos anfitriões de células nós temos aqui? Levanta a mão, você que recebe uma célula na sua casa. Vamos aplaudir também esses anfitriões. Muito, muito, muito obrigado por você abrir sua casa para receber a arca de Deus, a presença de Deus. Olhe, Obed-Edom recebeu a arca de Deus na sua casa. A Bíblia diz que ele foi muito abençoado. Amém? A palavra pastor vem de uma raiz: proteger. Já pensou que coisa interessante? A palavra pastor, poimen, em grego é poimen. Poimen significa cuidar, proteger. Essa é a essência do pastoreio. É quando a gente protege de quem? Do lobo, do inimigo, dos ataques, das mentiras, do engano. Então o líder de célula, ele está olhando para as suas ovelhas com cuidado de proteção. Na função de um pastor, na função de um líder, está incluindo nutrir, porque a outra palavra para pastor é bosco, e é nutrir, ensinar, cuidar das necessidades espirituais dos membros. Então, líder de célula observa as necessidades dos membros da sua célula. Aqueles que estão fracos, precisando de um conselho, de uma visita, precisando de um ânimo, de uma palavra, de uma oração. Observe, ensine também. Você precisa exercer essa função, né, de ver o errado e de corrigir e de ensinar. Nutrir, o nutrir fala de alimentar. Use a palavra de Deus no discipulado. Vamos usar a palavra de Deus para alimentar as pessoas. Pode colocar o próximo. O líder não pode discipular todo mundo. Eu quero cuidar de todo mundo da célula sozinho. Você não vai conseguir, você não vai dar conta. Por isso você precisa de discipuladores que te ajudem. Cada líder deve providenciar um discipulador para cada membro. Querido, quanto tempo uma pessoa pode ficar sem ser discipulada em uma célula? Quanto tempo? Quem chuta? Quanto tempo uma pessoa, um novo convertido, pode ficar sem ser discipulado numa célula? Se for realmente à risca do que a gente crê e do que a gente ensina,
converte no domingo, 24 horas, recebe um telefonema, em até 72 horas, uma visita em casa, e já vai o discipulador junto, para cuidar daquele novo convertido. Então, 3 dias, 72 horas são 3 dias. Esse seria o prazo máximo para que um novo convertido tivesse alguém para cuidar dele. Quando Paulo converteu no caminho de Damasco, ficou cego, foi para Damasco. A Bíblia diz que ele esteve quantos dias cego? 3 dias. Quem aparece 3 dias depois? Quem aparece? Ananias. Muito bem, estão lendo a Bíblia. Ananias, esposo de Safira, amém? Não. Outro Ananias. Ananias vai lá e diz: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui. E Ananias ora por ele, ele é curado da vista, ele é batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo. Ali começou o discipulado de Saulo. Os outros discípulos na célula são auxiliares do líder. O bom pastoreio e discipulado de todos é uma das condições, irmãos. Eu quero ler essa frase aqui. O bom pastoreio e o discipulado de todos é uma das condições para o nosso crescimento, eu acrescentaria aqui, saudável, futuro. Queremos crescer, queremos ser a maior igreja de Garanhuns. Sem discipulado, sem pastoreio, seria, queridos, desastroso. Poderíamos ajuntar milhares de pessoas, mas de gente que nunca mudou de vida, mau testemunho, gente que não conhece Jesus, que só está atrás de bênçãos, pessoas interesseiras, que não querem abandonar a vida de pecado. Que impacto nós teríamos na cidade? Mas quando as pessoas são pastoreadas e discipuladas, é um crescimento saudável, porque ao mesmo tempo somos a maior igreja de uma cidade, mas somos a menor igreja. Por quê? Porque cuidamos um a um. Então é a menor igreja. Então é um crescimento saudável. Para a gente finalizar, outras considerações sobre o discipulado. Discipulado é uma prioridade. Para nós, discipulado, queridos, não é invenção do pastor Eibe. Discipulado é o método utilizado por Jesus. Jesus escolheu um método e foi discipular 12 homens. Jesus gastava tempo com eles nas viagens, gastava tempo com eles em grupo e individualmente. Se Jesus utilizou o método, a estratégia do discipulado, nós temos que imitar Jesus, porque nós não somos melhores do que o nosso mestre. Sabe por que o evangelho chegou até nós 2000 anos depois? Se Jesus tivesse priorizado multidões, nós não estaríamos aqui hoje. Porque Jesus priorizou 12, e aqueles 12 se expandiram para 70, 120. A Bíblia diz que na hora que Jesus foi levado para o céu, na ascensão, eram 500 aproximadamente, mas lá no Pentecostes, 120, depois 3.000, depois 5.000, depois sabe quantos se converteram em Jerusalém na época dos apóstolos? Jerusalém era mais ou menos o tamanho de Garanhuns, um pouquinho menor, 120.000 habitantes Jerusalém tinha. Sabe quantos se converteram em Jerusalém na época dos apóstolos? 60.000 pessoas. Metade da cidade era de discípulos. Dali se espalhou para todo o Império Romano. Chegou até nós 2000 anos depois, mas porque Jesus decidiu investir em 12 pessoas. Porque Jesus escolheu o método, o plano mestre de Jesus se chamou discipulado. Então não é uma invenção nossa, querido. É algo que nasceu no coração de Deus. Discipulado é você ajudar outro crente a se tornar um melhor discípulo. Discipulado exige estar na mesma célula juntos. Nós abrimos algumas exceções, mas a gente está corrigindo isso. Foi necessário no início,
algumas pessoas serem discipuladas por alguém aqui e estar numa célula lá, mas o ideal é que você seja discipulado na célula onde você está. Você e o seu discipulador são daquela mesma célula. Quem aqui já está vivendo essa realidade? Você e o seu discipulador estão na mesma célula, ou talvez seu discipulador não está porque ele multiplicou e foi para outra, mas nesse caso está certo também, tá? Quem aqui vive essa realidade de ser discipulado na célula? Então esse é o ideal, é que você esteja junto com o seu discipulador, a menos que ele multiplicou e teve que ir, certo? E você ficou, mas está no caminho certo. Agora, discipular é diferente de apacentar. Apacentar é o pastoreio. O pastoreio é você aconselhar uma pessoa, é você orar por ela, fazer uma visita de vez em quando, mas discipular é algo profundo. Então nem todos, preste atenção, nem todos estão aptos para serem discipulados profundamente. Tem pessoas que elas serão pastoreadas. O que é isso? Você vai cuidar delas, vai orar, vai fazer uma visita, de vez em quando ela te procura, para você aconselhar, tirar alguma dúvida, e vocês reúnem, só para saber, está tudo bem, como é que está a sua família? Mas discipulado profundo é aquele que toca áreas profundas da nossa vida. Um discipulado profundo toca nosso casamento, toca nossas finanças, criação de filhos. Um discipulado profundo tem confrontos, correção nos nossos erros. Um discipulado profundo vai lá, muitas vezes, nas falhas do nosso caráter. Discipulado profundo trata com o nosso temperamento, com as fraquezas do nosso temperamento. Isso é discipulado profundo. Mas nem todos querem isso. O que é que eu faço com alguém que não quer discipulado profundo? Não discipula profundamente. Simples. Você só pastoreia. E eu vou encerrar com isso. Devemos orar por crentes famintos de discipulado. Famintos, irmãos. Você precisa pedir ao Senhor que Ele te dê pessoas que queiram ser discipuladas. Que realmente elas abram a sua vida para serem discipuladas profundamente. Por que nós vamos a São Paulo agora? Agora não, né? Nesse tempo, desde o ano passado, íamos para Fortaleza e agora vamos para São Paulo. Não é para fazer compras no Brás, apesar de vez em quando a gente vai lá. Mas nós vamos, queridos, porque nós precisamos ser discipulados. Eu preciso ser corrigido, eu preciso ser confrontado, mas mais que isso, eu preciso ser estimulado, eu preciso ser incentivado, eu preciso de alguém que acredite em mim e que diga assim: Marcos, vai cara, você tá conseguindo, vai em frente. E eu ouço isso no meu discipulado. Eu ouço correções, eu ouço confrontos, eu ouço conselhos, mas eu ouço alguém que acredita em mim. Eu ouço alguém que diz: parabéns, você está avançando. Então eu preciso disso. Por isso que eu faço questão de ser discipulado, mesmo à distância. Mas hoje eu realmente entendo a importância de ser discipulado. Então, queridos, a célula precisa cumprir não apenas o evangelismo e a integração, mas a célula precisa cuidar muito bem de cada um. Agora, se a pessoa não quer discipulado profundo, não force, pastoreie, cuide dela, certo? Você não vai confrontar quem não quer ser confrontado. E tem gente que diz que quer, mas não quer não. Verdade é essa, que quando você confronta, ela fica chateada contigo. Mas você não disse que eu podia te corrigir? Ah, mas eu não sabia que era desse jeito, não. Então a gente só vai, olha a regra de ouro do discipulado. Diga: eu só vou até onde meu discípulo permite que eu vá. Amém? E se ele disser assim: não, eu não quero que você toque na área financeira. Não, eu quero continuar velhaco, cheio de dívida, né? Eu quero meu nome sujo mesmo na SPC.
O que é que você vai fazer, querido, num caso desse? Tá certo, eu não posso tocar, porque eu só vou até onde você quer que eu vá. Então, discipulado profundo, a gente tem que orar para Deus nos dar pessoas famintas. Vamos ficar em pé.